treinador Paulo Turra e sua comissão técnica. Pedir para todo mundo entrar agora. Nós vamos apresentar toda a comissão técnica que vai trabalhar a partir de agora. Nosso coordenador, o Falcão. Paulo Turra, por favor. Para a gente fazer uma foto. Adir. Felipe. Léo, são auxiliares técnicos. Arzu, preparador de goleiros. O Emerson, preparador físico. Claudio Miro, também vai ser o auxiliar técnico. A gente vai fazer uma foto oficial. Para vocês terem essa imagem aí completa. Vem mais para cá. Vem mais para cá. O Paulo fica no meio. Vem para cá vocês, ó. Vem vocês para cá. Isso. Vem mais para cá. Vocês me falem quando estiver bom, aí eu já posso dar prosseguimento, pessoal. Aí com o pessoal de imagens aí. Tudo bem? Vou agradecer a comissão técnica agora, fazer essa foto aí, agradecer a comissão técnica. A gente vai dar prosseguimento. Vou pedir para ficar o Paulo agora aqui e o Falcão. Por favor, a comissão pode ficar aqui ao canto. Obrigado, Adir, Felipe, Léo, Arzu, Emerson e Claudio Miro. O Falcão vai fazer um pronunciamento rápido, depois para fazer a apresentação oficial do Paulo, e a gente abre para perguntas direto. Ok, pessoal? Obrigado. Por favor, Falcão. Gente, obrigado pela presença de vocês. Momento importante, mais um momento importante na história do Santos. Vou ser muito breve, porque eu acho que o interesse de vocês é muito mais em cima do novo treinador que está chegando do que nas minhas colocações. Em relação à atitude hoje, está a definição em relação aos dois atletas, vocês já estão com essas... O Santos já divulgou essa para vocês. Isso teve uma decisão dos coordenadores, no caso minha e do Hélio, do presidente e também com o aval do Paulo Turra na decisão que nós tomamos. Tá? Então, nada mais a falar desse episódio. A nota está muito claro o que vai acontecer com os dois profissionais. E é isso. Paulo, contigo. Obrigado, Falcão. Paulo, podemos abrir já para perguntas? Nós já vamos abrir direto. Quem gostaria de fazer pergunta aqui? Paulo, boa tarde. Bruno Gilfrida, do Globo Esporte. Boa sorte no seu trabalho. Sei que meus colegas com certeza vão perguntar sobre o episódio dos atletas do que aconteceu hoje, então eu queria mais que você falasse sobre a reviravolta que deu na tua carreira num curto espaço de tempo, né? Você estava no Atlético Paranaense, sai, talvez de uma maneira inesperada, e aí agora chega ao Santos. Qual o tamanho disso para você, o que significa, e pelo que você acha que o Santos vai brigar nesse Campeonato Brasileiro? Qual a tua missão? Obrigado, Paulo. Boa tarde, Bruno. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí essa grande oportunidade que eu estou tendo de treinar um dos grandes clubes do futebol mundial, que é o Santos Futebol Clube. Eu fico muito grato a todos do Santos, ao presidente, ao Falcão, a todos que me recepcionaram muito bem, a torcida do Santos, ao grupo que está lá do Santos, atletas, staff, Santos Futebol Clube. É uma oportunidade única na minha carreira de treinador de futebol e estou muito grato. Em relação à tua pergunta, Bruno, é o prêmio que eu estou recebendo perante um trabalho que eu, juntamente com todo o Atlético, fizemos durante esse tempo que eu estive lá. Então, eu encaro como naturalidade, com muita responsabilidade, sabendo da minha responsabilidade, mas eu estou preparado para esse grande desafio que é treinar o Santos Futebol Clube. Paulo, boa tarde. Felipe Noronha, ouvinte Santos. Você falou em desafio, em oportunidade, mas a gente podia começar a falar na questão tática. O Santos, por exemplo, é o segundo time que menos chutou no campeonato, tem alguns problemas em bola aérea que são notórios e discutidos há muito tempo. Queria saber o que você enxerga desse elenco no seu estilo de jogo. Qual a sua preferência, quais as variações, enfim, o que você enxerga que pode ser feito em campo para melhorar essas situações, tanto ofensiva quanto defensiva. Boa tarde, Felipe. Sim, o Santos tem uma equipe de qualidade,
que, através do meu trabalho, juntamente com a comissão técnica, nós vamos potencializar essa qualidade que o Santos tem. Não tenha dúvida nenhuma em afirmar isso. Não tenho dúvida nenhuma em afirmar isso. Nós vamos potencializar através de trabalhos específicos, através da minha ideia de jogo, que dentro do que o Santos tem hoje, eu acredito que nós podemos ter uma equipe equilibrada no atacar e no defender. Treinamos ontem, treinamos hoje, e dentro do dia a dia que nós vamos conhecendo mais a nossa equipe, pode ter certeza, o Santos, dentro da nossa metodologia de trabalho, o Santos vai ser uma equipe agressiva, uma equipe intensa. Caso contrário, não há caminho. E eu fui bem claro na minha apresentação para os jogadores. Competição, competir, intensidade e emergência. São essas as 3 palavras no vestiário do Santos. Competir, se não competir, não adianta, pode ter 10 Messi, 10 Cristiano Ronaldo, 10 Neymares, que não adianta. Se não tiver intensidade, a mesma coisa. E, pelo momento que o Santos se encontra, a emergência que nós temos é que ser cirúrgicos. Paulo, Ricardo Martins, da TNT, só depois se você puder responder a primeira pergunta, ele te perguntou o que o Santos planeja nesse campeonato, né? Porque o presidente falou lá atrás de título, agora fala em Libertadores, o que você projeta? Depois eu só faço a pergunta. O que você projeta para o Santos no campeonato? Ricardo Martins, da TNT. Boa tarde. A pergunta é do Bruno, né? Isso, exato. Isso. Por favor, Bruno, repita aí. Desculpa, tá? Pelo que o Santos briga no campeonato? Hoje o nosso primeiro objetivo é estabilizar a equipe do Santos com vitórias. A partir desse momento, pensando jogo a jogo, como eu, desde o primeiro dia que eu cheguei, né? Não faz muito, mas eu falei para os jogadores, externei para os jogadores isso, nós temos que pensar jogo a jogo. Dentro da evolução que a equipe vai ter no atacar e no defender, nós podemos planejar algo a mais. Hoje, nós temos que dar estabilidade para a equipe conquistar a primeira vitória após 10, 11 jogos. 10 jogos que nós estamos. A partir desse momento, aí nós podemos começar a pensar algo mais. Hoje nós estamos na 13ª. Isso. 13ª posição nós estamos. Isso, tá. Nós estamos na 13ª posição. Nós temos que brigar para chegar acima do 10, entendeu? Então, é esse o objetivo principal. Não vamos fazer, Ricardo, um projeto para frente sem nós não nos preocupar com o nosso presente, que não é bom. Você falou em urgência, né, na sua penúltima resposta. O time vive um momento muito complicado, são 10 jogos sem vencer, não vai ter o torcedor na Vila Belmiro, uma pressão muito grande do torcedor. Como é que você, com 6 meses como treinador principal, mas com uma bagagem enorme, trabalhando com o Felipão, encara esse momento do Santos? O torcedor está ferido, o torcedor está machucado, pelo que o Santos vem apresentando nos 3 últimos anos, e é claro que você sabe disso, que você vive no futebol. Como é que é encarar um desafio como esse, num começo de carreira como treinador? Primeiramente, Ricardo, sem muleta, sem desculpa. Se eu aceitei esse grande desafio, é porque eu sou sabedor do que esse grande desafio vai proporcionar. Então, assim, não vem de agora, para mim não me interessa. Para mim me interessa a partir do dia que eu entrei no CT do Santos e assumi o comando técnico da equipe do Santos. A partir daí é que me interessa. Então, assim, dentro disso, tanto os jogadores, o que tem lá no CT é sob a minha responsabilidade, é sob o meu comando, junto com o suporte do Falcão, do Hélio, que nós estamos lá, e do presidente. A partir daí, nós vamos fazer, a partir desse momento, vamos tomar as atitudes que tenham que ser tomadas. Como eu falei assim, é um momento, quem sabe, eu me arrisco a dizer, quem sabe seja um dos momentos menos bons da história enorme que o Santos tem, está cabendo a eu chegar e saber, não fujo da responsabilidade e nós vamos dar a volta. Temos que estar unidos, temos que estar focados, temos sim que ter um vestiário muito vibrante, e isso passa muito pela intensidade, pela competição e pelo estado de urgência.
Não adianta nós ficarmos aqui colocando, mas estamos aí na 12ª rodada, tem muito tempo. Não, nós estamos em estado de urgência. E através desse estado de urgência, as atitudes nossas têm que mudar. E vão mudar, não tenha dúvida nenhuma. Paulo, aqui do seu lado direito, boa tarde, seja bem-vindo. Felipe Camargo, de Olho no Peixe. Queria que você falasse que tipo de recado está sendo dado para os demais jogadores do elenco quando vocês tomam a decisão de que 2 jogadores, por estarem na noite, né, eles estão fora, né? Que tipo de recado? Questão de comprometimento, por exemplo, é algo que fica esse recado, na sua opinião? E eu queria que você falasse para quinta-feira. Você pretende colocar a sua formação ideal já, ou talvez ganhar mais um dia de treino e colocar uma formação alternativa pensando já no Cuiabá, que é o jogo realmente que importa pelo Campeonato Brasileiro? Seja bem-vindo. Boa tarde, Camargo. Obrigado. Vou começar de trás para frente. Dentro do propósito, lógico que o nosso objetivo hoje é o brasileiro, então eu vou colocar uma equipe alternativa. Isso não quer dizer que não tenha a responsabilidade de entrar em campo, porque é o nosso primeiro jogo, é a nossa primeira decisão de tantas que nós temos, mas, porém, nessa competição nós não temos mais objetivos nenhum. Então, lógico que a gente tem que ter inteligência nesse momento, que o nosso foco principal é o Cuiabá. E a primeira... Sobre qual recado é passado aos demais do elenco sobre o que aconteceu essa madrugada? Na verdade, é o recado, aquilo que, na minha apresentação para com eles, eu falei, dos tópicos, comprometimento. E o comprometimento com o clube, com o Santos, passa em ter comportamento de excelência dentro e fora de campo também. Paulo, boa tarde. Felipe Cardoso, do Esporte por Esporte. Pelas suas conversas com o presidente, desde a sua chegada e tudo mais, a janela de transferências está já para abrir. Queria saber do seu diagnóstico, né, do que o Santos precisa nessa janela, o que a torcida pode esperar do Santos em relação à chegada e até mesmo saída de jogadores do elenco. Obrigado. Boa tarde, Felipe. Conversamos com o presidente, sim, e não precisa fugir aqui. Nós soubemos que, todo mundo sabe que nós precisamos, sim, de algum acréscimo de qualidade no plantel. Porém, com todo o respeito, isso é uma situação que nós vamos tratar internamente, já estamos tratando isso aí. Temos um grupo com 38 jogadores nesse momento, estamos disputando 2 competições, mas uma é quinta-feira que se encerra, então, assim, é um grupo bastante inchado, lógico, e vamos tomar as decisões. O que eu não vou fazer e não posso fazer é chegar de um dia para o outro aqui e fazer uma ebulição nesse aspecto, na parte técnica, tática, essas coisas assim, individual. Mas algumas atitudes, com certeza, vão ser tomadas, porque, como foi pedido para mim, nós temos que fazer algo diferente. Algo diferente também dentro de campo, né? Porque não estava dando certo, então, lógico que vamos fazer algo diferente, mas não vamos inventar nada, porque temos plantel para isso, e passa também para tomar outras atitudes. Mas isso é um assunto interno. Aí eu peço a compreensão de vocês. Paulo, aqui na frente. Boa tarde, seja bem-vindo. Guilherme Lesnock, do Diário do Peixe. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a pressão que o Santos vem sofrendo, né? O Santos, inclusive, está sem torcida nos próximos 30 dias por conta de uma punição. Para o Santos, para o momento do clube, o estádio vazio é até melhor, podemos dizer assim, entre aspas, por conta da pressão que o time vem sofrendo, ou essa pressão fora de campo também chega? A torcida foi ao CT recentemente cobrar. Como é que você enxerga isso no momento? Obrigado. Boa tarde, Guilherme. Nunca é bom tu estar sem tua torcida. Especificamente falando do Santos, que é vibrante, que é o caldeirão, que é realizado no nosso estádio. Então, assim, nunca é bom a gente jogar sem a torcida. E quanto a esse momento que o Santos está, nós temos que tirar as nossas conclusões, fazer de tudo e mais um pouco para que a gente saia dessa situação. E aprender para que a gente não volte a ter novamente uma situação como essa. É desconfortável? Alguém gosta? Lógico que não gosta.
Porém, nós somos sabedores que um time como o Santos, com uma enorme torcida que tem, a pressão vai existir. E quem não está acostumado a trabalhar com pressão, dentro do ambiente do futebol, jamais compactuarei com agressões, essas coisas. A pressão que tu está se referindo a mim, eu acredito que seja essa, a pressão do torcedor, no estádio, de vaiar, de pressionar o Santos, que o Santos volte às vitórias. Ok. Então, assim, temos que pagar esse preço, e como eu falei, a partir da minha entrada no CT, viramos a chave. A partir da minha entrada no CT, a chave foi virada, e é um novo ambiente, é um novo ânimo, é uma nova metodologia de trabalho, sim, com esses jogadores, e nós vamos em frente. Pode ter certeza, o torcedor do Santos. Trabalho é o que não vai faltar. Boa tarde, Paulo. Bruno Lima, repórter do Super Esportes. Você comentou sobre intensidade, competitividade. O Santos tem, na sua história, a questão do DNA ofensivo. E todo treinador que é contratado pelo Santos, sempre nessa entrevista de apresentação, fala que vai manter, exceto o Carelli, todos falam que vão manter isso. O que o senhor dá para dizer sobre essa questão do DNA ofensivo? O que você pode falar para a torcida em relação a esse DNA ofensivo? Você pretende manter isso ou, conforme já ficou provado com diversos treinadores, esse elenco não tem condições de jogar dessa forma e a sua intenção é, de fato, jogar em contra-ataques de maneira retraída? Boa tarde. Essa questão do DNA ofensivo é muito orgulha o Santos Futebol Clube, né, por todos os grandes craques que passaram pelo Santos. O que eu penso, eu tenho que equilibrar a equipe. Eu tenho que atacar sem me preocupar em defender. Eu tenho que me defender sem me preocupar em atacar. Então, nós temos que ter um equilíbrio. Eu tenho que equilibrar a nossa equipe. E nós vamos equilibrar a nossa equipe. Para quê? Quando nossos atacantes, quando nossos jogadores estão com a bola, eles se preocupem em atacar. Se concentrem nas ações ofensivas. Para que isso a gente possa, principalmente no lado mental, nós termos um equilíbrio. E aí vai tudo a questão de... Fizemos 2 treinos até agora, né? Então vai toda a questão mental, toda a questão de comportamentos que durante os treinamentos, perante a ideia de jogo que nós vamos ter, nós vamos aplicar. O Santos vai sim ser um time ofensivo, vai sim, mas quando ele estiver se defendendo, ele vai estar muito bem organizado para defender. Porque para atacar, tu tem que ter a bola. E para ter a bola, tu tem que correr e muito, corretamente, tu tem que correr e muito para ter essa bola. Então, quando nós tivermos a bola, nós vamos nos preocupar em atacar. É um equilíbrio, não sei se eu estou sendo claro, é um equilíbrio que nós temos que ter na nossa equipe. E já desde ontem, no primeiro treino, nós já começamos a colocar em prática a nossa metodologia de trabalho. Você acha que esse time tem condições de ser ofensivo? Com a bola tem. Com a bola tem condições. Com a bola tem condições. Tem sim. Porém, para ser ofensivo, tem que ter um equilíbrio. Não é todo mundo, não é que nem, como se fala antigamente, né? Como que nem índio, atacar de qualquer maneira. Não, nós temos que atacar, nós temos qualidade, nós temos que atacar organizados, sabendo o que nós vamos fazer. Boa tarde, Paulo, aqui no cantinho. Gabriela Duol, bem-vindo. Nos últimos tempos, eu acho que um dos maiores problemas que o Santos tem encarado, além da falta de resultado, é o fator psicológico. O Santos hoje dá a impressão de que entra em campo sabendo que vai tomar o gol e não costuma ter a reação imediata de vou tentar o empate. Então, minha dúvida é como você pretende melhorar essa questão psicológica de pressão pelo resultado também? É um elenco muito jovem, né? Tem muitos jovens ainda titulares, o Ângelo, o Marcos Leonardo, que são jogadores ainda muito cobrados, apesar da pouca idade. Mas como o senhor pretende melhorar essa questão psicológica e de pressão pelo resultado, por favor? Boa tarde, Gabriela. É o dia a dia. É o processo mental que nós já estamos implantando o dia a dia, de passar confiança, ao mesmo tempo saber que nós temos responsabilidade, mas é o dia a dia, através de ações que a gente faz durante treinamentos, através de ações que a gente faz através de vídeo, através da ação que a gente faz no falar no individual e no coletivo. E é um processo, são desafios, e passa muito pelo ambiente que nós estamos criando dentro, não só do vestiário, como é falado, mas dentro do ambiente do Santos. É um desafio tu tirar o Santos dessa situação. É um grande desafio.
temos que ser homens fortes e suficientes para nós assumirmos essa nossa responsabilidade. Quem não conseguir, não está preparado para vestir a camisa do Santos. E eu tenho muita convicção que dentro desde quando eu cheguei juntamente com a minha comissão técnica, viramos a chave. É uma outra história, é uma outra motivação, é um outro momento, são treinos específicos, são treinos cirúrgicos, são treinos objetivos, é o dia a dia que nós estamos lá, é abraçar a hora que tem que abraçar o jogador, é conversar, é chamar atenção no coletivo quando tem que chamar, é chamar atenção no individual quando tem que chamar, é dar moral no coletivo quando tem que dar, é dar moral no individual quando tem que dar, são detalhes. Por isso que nós chegamos no CT às 7 horas da manhã, e se nós precisarmos sair às 8 horas da noite, 9 horas da noite, nós vamos, porque nós temos e vamos viver intensamente esse momento que nós estamos passando, e é isso, através disso, dando exemplo da comissão técnica, do treinador, para os jogadores, para fazer eles voltarem a serem jogadores de excelência que são. Paulo, aqui à sua direita. Boa tarde, Fábio Lázaro, do Lance, do Esporte por Esporte. Paulo, sua carreira como treinador, mais recentemente, nos grandes clubes que você passou, está muito atrelada ao Luiz Felipe Scolari. Muita gente talvez entende que essa vai ser a sua primeira oportunidade de ver o trabalho do Paulo Turra, ainda que você estivesse no comando do Atlético, tinha o suporte do Filipão como diretor. Então, que você explicasse para a torcida do Santos o que vai ter de Filipão, que bagagem de Filipão você traz e que bagagem de Paulo Turra você traz desse trabalho. E se me permite uma segunda, a gente vinha de uma realidade com o Odair, onde tinha uma abertura de treinos, onde tinha um acesso maior da imprensa em relação aos trabalhos. Você é adepto aos treinos abertos? Você é um cara que prefere mais mistério, mais fechado? Se você explicasse, por favor. Boa tarde. Eu, nesse tempo todo aí que eu estive, vale ressaltar que de 2008 a 2016 eu fui treinador também, de equipes de menor expressão, mas com muito orgulho, que me deram uma bagagem muito grande para que em outubro de 2016 eu fosse convidado pelo professor Felipe, com a comissão técnica, para eu ir trabalhar com eles. Então, assim, esses 8 anos que eu tive, me deu essa bagagem. E nesses 6 anos que eu fiquei com ele, 5 anos e meio, desculpa, que eu fiquei com ele, eu aprendi muito, muito. Eu também acredito que eu acrescentei bastante para a carreira dele e para a história da sua comissão. A prova disso que nós conquistamos títulos importantes também. Ponto. O professor sempre foi claro, a partir do dia 16 de dezembro de 2022, quando eu fui efetivado no Atlético Paranaense como treinador principal, a partir daí a minha identidade como treinador foi vincada. Os números mostram, os números que eu saí do Atlético e saí pela porta da frente, números mostram que a minha equipe, as minhas equipes, ou no caso a minha equipe, consegue ter um equilíbrio entre atacar e defender, não toma muitos gols, faz bastante gols, e muitos desses gols, na sua maioria, são todos através de jogadas que são preparadas durante os treinamentos, que são ensaiadas durante o treinamento, não só de bola parada, mas também, e principal, com a bola andando. Então, assim, é uma metodologia de trabalho que eu tenho convicção. E dentro do que nós temos no Santos, eu acredito que eu consigo ajustar algumas coisas, porque tu trabalha muito com as características dos jogadores. Porém, volto a afirmar, intensidade, competitividade, eu não abro mão. Não abro mão. Em todos os treinos tem que haver isso, para que a gente tenha a resposta durante o jogo. Então, assim, vai ser uma equipe, quando nós estivermos com a bola, vai saber o que vai fazer. O jogador, quando vai chegar no fundo, ele vai saber o que vai fazer. Quando ele vai chegar por dentro, ele vai saber o que vai fazer. Porém, eu não tiro a individualidade. E nós temos alguns jogadores que são interessantes de individual e que podem sim fazer a diferença e decidir um jogo. Porém, nós temos que ter o comprometimento. Quando estamos atacando, vamos atacar. Quando nós estamos defendendo, nós temos que defender, não 7, nós temos que defender 11. 11. Isso é muito importante. E eu, na minha experiência recente que eu tive no meu antigo clube, eu sempre mostrava. A questão de vídeos, eu acredito muito.
Se o City, quando está sem a bola, estão todos para trás da linha da bola, é um exemplo. Vamos buscar exemplos bons? Então, assim, nossa equipe defender tem que defender. Quando atacar, vamos atacar. Boa tarde, Paulo. Clara Saraiva, Baixada Esporte. Um dos grandes erros da antiga comissão técnica do Santos foi a dificuldade na variação tática. O 4-3-3 vem sendo muito criticado, utilizado na equipe do Santos, e você já deve ter tempo para analisar todo o elenco. Gostaria de saber se o Santos vai mudar o esquema tático já para a próxima partida, ou se você acredita que o problema não é o esquema. E aí gostaria que você explicasse de que maneira o 4-3-3 vai voltar a dar certo no Santos. Boa tarde, Cláudia. Clara. Clara. Passa muito da percepção, né? No próximo jogo contra o Blume, a nossa equipe vai ser, sim, 4-3-3. 1-4-3-3. Aí passa muito de quem vai ocupar as vagas nesse 4-3-3. Então, assim, eu não sou adepto de um modelo, de uma formação tática, até porque dentro da evolução que o futebol tem, hoje, o futebol moderno tem, e que é muito complexo, fácil, tu pode passar de um 4-3-3 para um 3-4-3, entendeu? Então, isso é muito importante na visão do treinador e da sua comissão técnica. Então, assim, dentro desse momento que nós estamos, eu acredito que nós temos jogadores para variações táticas. Pode ser de início, pode ser durante o jogo, mas temos uma equipe que, para esse momento, que é a nossa preocupação, Clara, é tirar o Santos dessa situação na tabela. Então, eu não tenho que inventar nada. Não tenho que inventar. Eu tenho que trabalhar com os jogadores que eu tenho. E esses jogadores aí, seja eles na formação que tu acabou de falar, e variando, a gente tem condições, sim, de melhorar bastante e muito o nosso rendimento. Porém, volto a falar novamente, competir e ser intensos. Quem sabe passa muito por isso aí, quem sabe não, tenho certeza que passa muito por isso aí, a situação que o Santos se encontra hoje. Paulo, aqui no fundo, prazer, Thiago Fagnani, TV Bandeirantes. Ainda essa questão do fator psicológico, queria entender a sua visão, o que você encontrou aqui quando você chegou? Fator psicológico, a questão emocional, não sei se eu posso até usar essa palavra, mas qual o tamanho do estrago nestes quesitos que você viu aqui por conta do atual momento? Boa tarde, Thiago. Peço a sua compreensão, eu não vou falar o que eu encontrei. Eu tenho que falar o que eu vou fazer. O que eu vou fazer. Pode ser? Por favor, tá? Obrigado pela tua compreensão. A partir do momento que eu entrei dentro do CT, juntamente com a minha comissão técnica, e que agora a comissão técnica minha, existem os profissionais que estão aqui do Santos e que estão todos lá no CT, porque não são a minha comissão técnica, é a comissão técnica do Santos. Nós vamos colocar o nosso vestiário em ebulição. Em ebulição. O nosso vestiário tem que viver o dia a dia, o nosso vestiário tem que comemorar uma vitória, o nosso vestiário tem que comemorar um drible, o nosso vestiário tem que comemorar um chute, o nosso vestiário tem que comemorar um gol. É isso que, primeiro passo para virar a chave. E eles têm que ser entendedores que esse é o primeiro passo para a gente virar a chave, sendo organizados, disciplinados, com competição e intensidade. Paulo, aqui, Salazar da TV Gazeta. Antes de fazer a minha pergunta, eu vou voltar aqui no Lázaro. Ele perguntou para você o que você pensa sobre treinos abertos. Você acabou esquecendo de responder. Desculpa, tá, Lázaro? São duas perguntas. A questão do treino, isso é uma questão que a gente vai tratar internamente também, tá? Para a gente não, principalmente nesse início de trabalho e pelo ambiente que está em torno do Santos, a gente vai tratar isso aí internamente. Quer dizer, já tratamos internamente, mas estamos ajustando algumas situações ainda. Desculpa, tá? Imagina,
Tranquilo. Agora uma questão um pouquinho mais complicada de responder. Na última entrevista coletiva aqui, depois da derrota contra o Flamengo, o Claudio Miro foi questionado sobre a briga do Santos contra o rebaixamento e ele comentou: aqui não se fala em briga contra o rebaixamento, é algo externo, né? Mas a gente olha, são 10 jogos sem vencer, o Santos está 2 pontos apenas acima do Z4. Eu queria saber, então, a tua visão. Como é que você chega, avalia a situação do Santos como grupo e como tabela? O Santos, na sua visão, tem que olhar, sim, com atenção para a zona do rebaixamento ou não? Realmente não tem que se falar nisso e olhar só para cima? Acredito que não somos, né? Temos a situação de, como tu falou, 2 pontos da zona. Lógico que ela está próxima, mas eu chegando agora, lógico que entra a questão mental, a questão que nós estamos falando tudo de questão de pressão dos atletas, uma série de coisas. Lógico que não passa pela nossa cabeça nesse momento pensar na zona. Estamos pensando em ganhar o primeiro jogo. A partir que nós ganharmos o primeiro jogo, fizermos os 3 pontos e liquidarmos com esse número aí de tantos jogos sem derrotas, a partir daí a gente começa a pensar realmente no que o Santos quer, entendeu? Então, assim, mas lógico que passa longe da nossa cabeça, até porque nós temos bastante jogos pela frente, porém, o meu objetivo principal, o meu foco não é rebaixamento, não é Libertadores, não é ser campeão, é ganhar o primeiro jogo, que é a situação que eu acabei dentro daqueles 3 fatores: intensidade, competir e emergência. Boa tarde, Paulo. Seja bem-vindo no Santos. Caio Caju, Portal Meu Peixão. Queria perguntar sobre o ataque, especificamente sobre 2 jogadores. O Santos não está muito bem ofensivo, só que ele tem 2 jogadores talentosíssimos, né, de centroavantes da base, David Washington e o Marcos Leonardo. Alguns torcedores acreditam que ambos podem jogar juntos. Você, pelos 2 treinos que você já deu, e porque você também acompanha futebol por estar dentro do meio, você acredita que esses 2 jogadores podem atuar juntos ou eles vão realmente brigar por somente uma vaga como centroavante? Obrigado. São dois jogadores. Boa tarde, Caio. São 2 jogadores bons, jovens, podem jogar juntos, sim, podem não jogar juntos. Vai depender muito do que nós enfrentarmos pela frente. Muito da característica do adversário, muito do momento que nós estamos, não só eles 2, mas como nós estamos na montagem da equipe. Então, assim, nesse momento que eu estou chegando e conhecendo mais a fundo o Santos no seu individual e no seu coletivo, eu não abro mão de nenhuma hipótese. Ok, pessoal, obrigado. Eu queria agradecer a presença de todos. A gente espera vocês aí quinta-feira. Um abraço. Boa tarde, gente. Boa tarde, obrigado.